Olá, eu me chamo Caio Ouros e vou apresentar o trabalho intitulado Parâmetros sanguíneos de frangos de corte alimentados com dietas utilizando goma de soja e diferentes níveis de gordura. Para contextualizar esse trabalho, eu começo destacando que o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, sendo que no ano de 2022 teve a plantação de aproximadamente 43,3 milhões de hectares, sendo isso 4,4% acima do ano de 2021, uma produtividade por hectare de aproximadamente 3.500 quilos, sendo 16,6% acima do ano anterior, e uma produção total de soja na casa dos 152,9 milhões de toneladas, sendo mais de 20% de aumento em relação ao ano de 2021. Desse total de produção de 152,9 milhões de toneladas, aproximadamente 36% é destinado ao esmagamento, resultando em farelo de soja e óleo bruto de soja, ou seja, é resultante desse esmagamento 55,04 milhões de toneladas. Desses 55 milhões de toneladas que são esmagados, aproximadamente 22% resulta em óleo bruto de soja, ou seja, um total de 12,1 milhões de toneladas de óleo bruto de soja sendo produzido ao ano. Desse total de óleo bruto de soja, quando ele passa pelo processo de purificação, aproximadamente 3% vai resultar em goma de soja. Essa goma de soja ela vai representar, então, aproximadamente 363 mil toneladas ao ano, tendo um potencial de atingir até 1 milhão de toneladas, se caso toda a produção nacional fosse destinada ao esmagamento e à purificação do óleo. Então, essa goma de soja, se a gente pensar nela como um aditivo, ela tem uma alta concentração de lecitina. É sabido que a lecitina ela tem um efeito emulsificante, ou seja, ela tem uma função de diminuir a tensão superficial entre superfícies. Então, no caso de uma digesta animal, de um animal que está se alimentando com a goma de soja, isso poderia facilitar a formação de micelas. Nesse caso de a goma de soja ser eficiente como emulsificante devido à sua alta concentração de lecitina, isso pode resultar em um aumento de lucratividade, resultante tanto da produção da soja, que teria o aproveitamento desse subproduto, como também da produção animal, já que esse produto ele ainda tem um baixo valor agregado. Sem contar que isso resultaria também em um equilíbrio ecológico, já que atualmente boa parte da produção de goma de soja do Brasil, ela tem que ser neutralizada para ser descartada. Uma pequena fração é destinada à purificação da lecitina para fins médicos e estéticos, mas boa parte dessa goma ainda tem que ser neutralizada para evitar impactos ambientais. Então, o aproveitamento desse subproduto na nutrição animal resultaria também em um fator ecológico de alta valia. Então, com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar as alterações dos parâmetros sanguíneos de frangos de corte que foram alimentados com a goma de soja como um aditivo emulsificante, em diferentes níveis de inclusão da gordura suína. Para isso, foram utilizados 600 frangos machos de 1 a 21 dias de vida, subdivididos em 12 tratamentos com 5 repetições e 10 aves por cada repetição. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em um esquema fatorial de 4x3, sendo utilizados 4 níveis de gordura suína, que seriam 0%, 1,3%, 2,6% e 3,9% de inclusão da gordura suína na dieta, e 3 níveis de goma de soja, sendo 0%, 1,25% e 2,5% de inclusão na dieta dos animais. Esses animais foram alimentados com dietas isoenergéticas e isoproteicas, e os parâmetros sanguíneos foram avaliados em um animal de cada parcela utilizando kits sorológicos da Labtest. Os parâmetros avaliados foram glicose, colesterol, triglicerídeos, gama-glutamiltransferase, aspartato aminotransferase e a amilase. Os resultados desses parâmetros avaliados estão apresentados na tabela, e vale destacar que a goma de soja
resultou em uma diferença de triglicerídeos, uma diferença significativa em triglicerídeos, sendo que o nível sem inclusão de goma de soja apresentou os maiores valores, o nível de 2,5% de inclusão de goma de soja teve uma redução não significativa, mas a 1,25% de inclusão de goma de soja, em relação a 0% de inclusão, a gente teve uma redução dos níveis de triglicerídeos circulantes. E vale destacar também que houve interação entre os níveis da goma de soja e da gordura suína para os parâmetros de colesterol e aspartato aminotransferase. Então, esses valores eles foram desdobrados para melhor avaliação. Quando a gente avalia o desdobramento desses dois parâmetros, tanto de colesterol quanto aspartato aminotransferase, é possível verificar que, para o colesterol, a inclusão da goma de soja resulta em menores níveis de colesterol circulante, isso sendo apresentado já nos tratamentos onde não tem a inclusão de gordura suína. Então, é possível verificar que com 0% de goma e 0% de gordura, o colesterol circulante estava na casa dos 203,9. Já quando a gente tem a inclusão da goma de soja, mesmo sem a utilização de gordura suína, a gente tem uma redução para aproximadamente 160. Isso representa uma variação significativa. Para os outros parâmetros, tanto com inclusão da gordura suína quanto inclusão da goma de soja, a gente percebe uma diminuição do colesterol circulante, sendo que o nível com 0% de goma e 0% de gordura apresentou o maior valor. Já para os parâmetros de aspartato aminotransferase, a gente tem uma tendência de crescimento do aspartato aminotransferase circulante a partir da inclusão da goma de soja nos tratamentos onde a gente tem os maiores níveis de inclusão de gordura. Então, lá no 3,9% de inclusão de gordura, a gente tem um aumento do aspartato aminotransferase conforme a gente faz a inclusão da goma de soja. Diferentemente dos outros níveis de inclusão de gordura, onde sem inclusão a gente não tem variação a partir do nível de goma de soja, e nos níveis de 1,3 e 2,6 a gente também não tem essa presença de variação significativa, porém uma leve tendência de redução do aspartato aminotransferase circulante. Vale destacar também que no sistema hepático o colesterol ele tem níveis ideais apresentados na literatura entre 100 e 200 miligramas por decilitro, sendo assim, somente o tratamento com 0% de goma e 0% de gordura estaria fora, porém, por uma margem muito pequena. Todos os demais tratamentos não apresentariam alteração preocupante nos níveis de colesterol circulante, da mesma forma que os tratamentos com aspartato aminotransferase. Então, a inclusão tanto de goma de soja quanto de gordura suína não foi suficiente para alterar os níveis de aspartato aminotransferase, além do que é considerado ideal pela literatura, que nesse caso seria de 150 a 200 unidades por litro. Então, com isso, a gente conclui que a utilização da goma de soja não compromete os parâmetros sanguíneos dos frangos de corte e pode apresentar efeito benéfico para a saúde animal por reduzir os níveis de colesterol circulante. Então, nesse caso, a utilização da goma de soja poderia, sim, ser uma alternativa de emulsificante na dieta animal.